Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade à reflexão sobre o fruto do Espírito. Na revista aí, a página 55. Tá? Quem não tem a revista, nos procure, porque a gente, na verdade, vai ter que reorganizar esse material. Essa revista ela não vem mais, mas de alguma maneira a gente vai colocar na sua mão, você que não tem, tá? Para poder acompanhar as lições e também estudar em casa, né? Não fique só com o que é falado aqui na terça-feira. Procure também usar em casa, lendo, meditando. Vai ser de muita edificação para a sua vida também. Então eu vou começar lendo aqui um pouco que está na revista, para a gente avançar um pouco mais, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida ou colocação, você deve participar, ok? Nós estamos falando ainda sobre o amor, que é a primeira expressão do fruto do Espírito. Alguns autores dizem que, na verdade, o fruto do Espírito é o amor, e, em consequência disso, as demais características, outras 8 características, revelam esse amor. Nós não vamos entrar no mérito da questão, até porque a Bíblia ela não faz ela não nos dá esse direcionamento, né? Muito pelo contrário, ela vai definir cada uma dessas características, embora ela fale no singular o fruto, porque na verdade o fruto nada mais é do que a presença de Cristo em nós. Então nós recebemos uma nova natureza, amém? Amém, irmãos? Oh, aleluia! E a partir daí viver essa realidade, agir a partir desta verdade, né? Em que Cristo habita em nós e que nós pertencemos a Cristo, e que a nossa prática de vida venha a revelar Jesus. Isso é cristianismo, tá? Isso é vida cristã. Então, por isso fala do fruto do Espírito. Também, não somente porque é a pessoa de Cristo em nós, mas porque ela é potencializada, ou é melhor, esse fruto é potencializado, ele é dirigido em nós pela pessoa do Espírito Santo, tá? É uma ação do Espírito. Na verdade, a característica de uma vida cheia do Espírito, tá? Diferente de revestimento de poder, nós já falamos sobre essa diferença, tá? É estar cheio do Espírito, tá? Na verdade, exteriorizar o caráter de Cristo. Então, às vezes a pessoa pode estar revestida do poder, que é para fazer, para realizar, e não estar sob o domínio do Espírito, na verdade, tá? Por isso que às vezes a gente vê por exemplo, na igreja de Corinto, né? Uma igreja onde todos os dons estavam funcionando, e uma igreja extremamente carnal na sua grande maioria, tá? A sua grande maioria dos membros eram membros carnais. Por quê? Porque eles foram revestidos, mas não tinham a plenitude do Espírito. Você entende essa diferença ou não? Tá? Isso é importante, porque às vezes há um questionamento: como é que pode fulano, né, é usado dessa forma, mas não tem paciência, não age em amor, né? Até onde é o Espírito de Deus? Não, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus usando para curar, para libertar, para trazer profecia, para falar em línguas, né? Oi? Exato. É porque, na verdade, assim, que é importante a gente fazer essa diferenciação, porque, por exemplo, só para nós relembrarmos, Lucas capítulo 4, olha só como ele faz essa diferença na pessoa de Jesus. Lucas capítulo 4, vai falar lá sobre a tentação, tá? Mas não é sobre isso que a gente vai falar. É justamente dar essa ênfase nessa diferença, né, de ser cheio e ser revestido, tá? Embora pareçam duas coisas, ou uma única coisa, mas são distintas. Olha só, capítulo 4 de Lucas, vou abrir Marcos aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 4, o verso 1, alguém leia para nós. Percebam aqui que fala que ele estava cheio do Espírito, ele foi guiado, tá? O verbo guiar aqui é a ideia de tomar pela mão, levar.
tá? Essa mesma expressão é usada aqui, cheia do Espírito, é a mesma expressão usada por Paulo em Efésios, mas enchei-vos do Espírito, é a mesma expressão, tá? Então, ser cheio do Espírito é ser guiado pelo Espírito e vencer as tentações, tá? Agora, olha só, depois que ele vence essa tentação, no mesmo Evangelho, capítulo 4, versículo 14, alguém leia para nós. Perceba aí, então, no poder do Espírito, ou pelo poder do Espírito, essa expressão, dunamis, poder no grego, é a mesma expressão que Jesus vai usar quando ele diz para os seus discípulos assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Ele está falando ali da característica fundamental do batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder para testemunhar, tá? É a capacitação para que o testemunho seja sinalizado e evidenciado com manifestações de dons e de poder, curar, libertar, ressuscitar mortos, tá? Então perceba que são duas coisas distintas. O ideal, o propósito é que essas duas coisas andem juntas, essas duas experiências se evidenciem na vida do cristão, tanto ele ser cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito para vencer as tentações e expressar o fruto do Espírito, como o revestimento de poder para ser testemunha de Jesus. Até porque quem convence, né, é o Espírito de Deus. Nós precisamos deste poder. Aliás, isso é urgente, né, na vida da igreja, nos nossos dias. Há tanta busca por estratégias, enfim, de crescimento, né? E nós precisamos voltar às origens, que é o poder do Espírito, né? Lógico que as estratégias têm o seu lugar, né, no crescimento, mas quando a gente fala de crescimento realmente genuíno, né, que ele é sobrenatural, porque a palavra de Deus diz que quem dá o crescimento é Deus, né? Então é um fator sobrenatural. A conversão, o novo nascimento, a pessoa ouvir o Evangelho, se arrepender, entregar sua vida a Cristo em fé e arrependimento, é uma obra do Espírito. A religião não produz isso, irmãos. A eloquência não produz isso. O que produz isso é o poder do Espírito de Deus. Nós precisamos vivenciar isso no nosso dia a dia. Bom, dada essa pequena introdução aí para a gente relembrar essa diferença, a primeira característica do fruto do Espírito é o amor. E eu vou ler aqui o que está na nossa revista. O que o português traduz por amor, no grego é ágape, tá? Nós já falamos sobre isso, que tem o sentido de um amor sacrificial e incondicional, tá? Geralmente atribuído ao amor de Deus. Então esse amor aqui, ele é o amor sacrificial e incondicional. Então esse fruto do Espírito está em nós, e nós temos essa capacidade de amar de maneira sacrificial e incondicional. Então, primeiro, sacrifício. Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas em prol do objeto do meu amor. O objeto do meu amor é Deus, e o objeto do meu amor é o meu próximo. Ok? Então eu vou ter que me sacrificar, a exemplo de Cristo. Então esse amor aqui, que é o fruto do Espírito, ele vai exigir de mim sacrifício. Ok? Outra coisa, ele não é só sacrificial, o que por si só já é um preço, já é um nível altíssimo. Mas ele vai exigir de mim também a disposição de amar o objeto do meu amor de forma incondicional, independente da sua posição, do seu comportamento, da sua resposta, eu vou amar. Então eu corro o risco de viver, por exemplo, o que Jesus viveu. O texto diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus mas ele continua amando. Ok? Ele continua amando. Amor incondicional. Então não depende do comportamento do outro, não depende da resposta do outro, só depende do exercício da minha parte. Esse é o amor bíblico, tá? É o amor bíblico. Bom, estou aqui lançando algumas questões aí para vocês irem pensando, tá? Em relação
A relação que esse amor exerce na anatomia humana começa no espírito, onde conscientemente, atenção aqui, e racionalmente decidimos amar, para depois passar pela alma, fonte das emoções, e só após ser externado pelas atitudes. Ora, o Espírito de Deus veio habitar aonde? No nosso espírito. Ele não habita na nossa alma, ele habita no nosso espírito. Ele se tornou um com o nosso espírito. Então toda a característica de Cristo se dá no nosso espírito. Isto significa que o exercício desse fruto, ele requer uma decisão, uma escolha, a partir da minha nova natureza em Cristo Jesus. É mais do que sentimentos, é mais do que emoções, porque às vezes as minhas emoções e os sentimentos não vão querer exercer o amor, porque as minhas emoções e sentimentos vão estar frustrados, feridos. Você entende isso ou não? Então eu tenho que partir de onde? Do meu espírito. Até porque amar é um mandamento. E para eu amar eu tenho que obedecer. É um exercício da vontade. É uma decisão. É decisão. Então às vezes os meus sentimentos e emoções e a minha mente, ela não vai acompanhar, não vai querer. Então eu sou hipócrita, né? Porque eu não estou sentindo. Não, hipócrita se eu não amar. Porque o amor não está necessariamente, primeiramente, nas emoções. Elas vão, entenda, preste atenção. As emoções e os sentimentos, eles precisam, como a mente, precisam de um governo. E o governo é o arbítrio, a decisão. Se nós não dermos um governo para eles, eles vão buscar circunstâncias, situações, pessoas, acontecimentos. Antes da racionalidade, que embora ele passe por isso, tá? Porque a razão não está no espírito, ela está na mente, ele passa primeiro pelo arbítrio, tá? A decisão de agir. Agora, claro, a tua colocação é importantíssima, tá? Porque a decisão requer uma leitura coerente dos fatos. Isso é amar. Lembra que na última terça-feira que a gente falou sobre amor aqui, né? E a coisa ficou meio estranha, porque às vezes amar é dizer não. Amar às vezes é se afastar. Você vai estar fazendo um bem para a pessoa, porque se enquanto estiver junto, né, está fazendo mal, você não está amando. Amar é falar a verdade em amor. Então quem não ama não fala a verdade. Quem ama fala o que a pessoa quer ouvir. Ou melhor, quem não ama, entendeu? Quando a pessoa diz que te ama, ela não vai falar o que você precisa, que você quer ouvir. Ela vai falar o que você precisa ouvir. Então ela vai dizer assim, não, terminou, acabou, você lá, eu aqui. Isso é amor. Mas nós não vemos isso como amor, porque está muito ligado ainda ao sentimento, às emoções, às circunstâncias. Mas biblicamente falando, ele procede do nosso espírito. Está dando para entender aí, irmãos? Tá? O amor não se fundamenta necessariamente nas emoções. É uma decisão ou escolha consciente e racional. Entendeu? Por isso que a decisão, ela vai precisar dessa consciência, desse raciocínio. Tá? Por isso que a gente fala assim, fulano se apaixonou e ficou cego. Então a paixão não é amor. E que não é amor. Entendeu? A paixão é uma explosão de sentimentos e emoções que invade assim de forma violenta, dura pouco e vai sair de forma violenta também. Exatamente. Amor não. Sim, aí são na verdade aqueles tipos de amor que a gente falou lá, porque esse amor aqui é o ágape, mas tem o storge, né? Tem o philos e o eros. Então, o storge, entendeu? Filhos, esses níveis aí de amor no relacionamento. O eros, por exemplo, é o amor do sexo, né? Do prazer. Né? Mas esses outros tipos de amores, por assim dizer, características, se eles forem governados pelo ágape,
eles serão saudáveis, legítimos, verdadeiros. Mas se um deles tomar a frente do ágape, ele vai se tornar totalmente impuro. Ele vai se tornar egoísta. Ele vai se tornar, por exemplo, assim, ele vai se guiar pela máxima que nós temos hoje, assim, ó, seja feliz. Você tem que ser feliz. Entendeu? Essa é a ideia. O amor ágape não. A felicidade, o amor ágape está intimamente ligado a um princípio absoluto estabelecido. Exatamente. É o que está lá, que a gente vê lá em Coríntios 13, lá, né? Que a gente levou 2 meses para ler aquele negócio lá. É aquilo ali, é isso aí. Entendeu? Não, porque a gente assim, ó, nós temos muito da nossa cultura e da nossa língua. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós temos que entender o seguinte, ó. Aqui tem uma língua original. Entendeu? E vai nos ajudar muito a pegar o sentido do texto. Para termos o entendimento e a compreensão do que está sendo falado, quem está falando, para quem está sendo falado, o que está sendo falado, né? Que a gente lê aqui amor, pensa que é esse amor do português aqui, o amor, né? Fácil, sentimento, emoção, envolve tudo isso, envolve, mas na sua essência e no seu princípio ativo, tá? É arbítrio, é vontade, é decisão. Tudo seja feito à vontade, porque eu fico pensando que não, ele obedeceu, é óbvio, mas não é fácil a gente se entregar. Agora eu falei até pro Paulinho, para a Lu aqui, que me desculpem a palavra que eu vou usar, mas muitas vezes a gente tem um bando de sem vergonha, porque a gente sabe a palavra, a gente sabe tudo, mas na hora de fazer a gente não faz. Mas na verdade a gente sabe que tem que amar o próximo, a gente sabe que a gente tem que perdoar, que amar não é fácil, muitas vezes tu vai te indignar, mas é uma decisão, a gente sabe de tudo isso, mas na hora da prática a gente luta com a carne. É aquela coisa que diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. A gente conhece a palavra, a gente sabe tudo, mas na hora da prática é bem diferente. Exato. E por isso que deve ser trazido, porque arbítrio, é vontade, decisão, tem que ser trazido para a prática. Quanto mais eu praticar, mais serei aperfeiçoado. Quanto menos praticar, entendeu? É lógico, todos nós temos os nossos níveis de dificuldades, até de questão de entendimento e de compreensão. Olha só, não precisamos sentir vontade de amar, precisamos decidir amar. Amor sentimental é paixão, amor é razão e consciência. Se entendemos que as características do fruto são o próprio caráter de Deus, nenhuma característica o define melhor do que o amor, pois ele é amor. 1 João 4,8. Isso significa que Deus é movido inteiramente por amor. Isto é, todos os seus atos expressam amor. Essa característica do fruto, o amor, abrange 2 sentidos, um vertical e o outro horizontal, o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Que está lá em Mateus 22, 37 e 40. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Se este é o maior mandamento, por lógica, qual que é o maior pecado? Não amar a Deus. Vamos lá. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Ora, se esse é o segundo mais importante, qual o segundo maior pecado? Quais são as nossas maiores dificuldades na vida cristã? Amar a Deus e amar o próximo. É comparado ao assassinato, exatamente. João vai falar isso na sua primeira carta, tá? Porque na verdade é a síndrome de Caim. Na verdade, biblicamente, em primeiro lugar, o amor o contrário do amor não é ódio. O contrário do amor ágape é egoísmo. Eu no centro. Lógico que vai se manifestar em ódio também. Porque, por exemplo, assim, ó, como foi colocado
ama o amor sentimental que ela criou no coração, que ela sentiu, mas se não conhece Jesus, como que vai poder amar se não tem o racional de tu conhecer quem ele é? Então tu não tem como amar, mesmo que tu diga, mas eu sinto alegria em falar nesse Jesus que tu não conhece. É viver de forma digna e conforme os mandamentos dele para nós. Atenção aqui, não existe amor a Deus que não esteja ligado à obediência aos mandamentos. Alguém leia para nós aí João, Evangelho, capítulo 14, verso 21 e 1 João 2, 4. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21 e 1 João 2, 4. Olha só que fantástico aí, ó. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Então aquele que não guarda os mandamentos, ele não ama. Porque na verdade os mandamentos é a revelação do coração de Deus. Não, é uma diferença, tá? A ordenança não é gostar, a ordenança é amar. Gostar está no nível de sentimentos e de afinidade. Não pode enxergar a pessoa, vamos por assim, aí já se tornou algo mais pecaminoso. Claro. Não, tem um problema com uma pessoa, sei lá, brigou com uma pessoa, tanto masculina como feminina. Sim. Aí, nesse caso de não poder enxergar, não poder falar com a pessoa, né, precisa ser curado na sua mágoa, ressentimento, entendeu? Não, vamos supor assim, perdoa a pessoa, tá? Digamos assim, quando pequeno o cara bateu, entendeu? Sim. Magoou mesmo, sabe? Sim. Aí sempre foi recriminado, vamos supor, uma suposição. Tá. Aí eu não desejo mal. Sim. Não sou eu, qualquer pessoa, né? Não deseja mal a nenhuma outra pessoa. Isso tá bem. Eu não desejar-lhe mal nenhum, mas tampouco se eu te amo, porque eu te, não sei. Isso vai depender muito do estado do coração, tá? Porque eu posso, de repente, não gostar da pessoa. Eu sei que isso para muitos é estranho, né? Porque a gente associa amar, né? Na verdade, não tem aquela afinidade, né? Que também não é uma ordenança. Embora o amor possa trazer isso, ele vai restaurar sentimentos e emoções, né? Mas a ordenança é amar. Agora, gostar, você também decide. Sim. Está perdoado. Sim. Está errado. No sentido de o perdão, não necessariamente, dependendo do caso, preste bem atenção nisso, irmãos, tá? Perdoar não significa necessariamente continuar convivendo, tá? Isso tem que estar bem claro, porque geralmente a grande maioria acha que não perdoou, se não perdoou, não quer conviver porque não perdoou. Depende da situação, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Agora, perdoar está muito ligado à questão de um coração curado, tá? De um coração que ele foi curado da mágoa, das feridas, do sofrimento, tá? E eu posso de repente não querer conviver com a pessoa, mas os meus sentimentos para com ela e as minhas lembranças não trazem mais nenhum tipo de sentimento de ódio, de vingança, de mágoa, de ressentimento, muito pelo contrário. Então houve perdão, porque perdão não é amnésia, não, só quem perdoa esquece, isso não existe, irmãos. Muito pelo contrário, quem perdoa lembra, mas quando lembra os sentimentos são diferentes. Exatamente, não dói mais, não tem mais mágoa,
entendeu? Mas não necessariamente vai querer conviver. Isso principalmente no relacionamento conjugal. Quer ver uma coisa? A esposa de um pastor muito famoso no Brasil aí, não vou falar aqui, tá? Mas quando ele pecou, ele adulterou, tá? E ele confessou o pecado, e reuniu a família, e confessou o pecado para a esposa, para os filhos. Ela perdoou ele e liberou ele. Você está perdoado, mas você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha. Ela foi muito criticada, porque não amou, porque não perdoou. Você sabe o que significa a palavra perdoar no grego? Deixar ir. Vai? Que os outros já foram. Não. Não. Deleta. Esse é o perdão do Júlio. Deleta. Deleta. É deixar ir. Mas só que é o seguinte, ó, a ideia de deixar ir é que eu não estou mais preso àquela pessoa em mágoa e ressentimento. Entendeu? Essa é a ideia. Sim. Porque a pessoa pode se perdoar, mas decidir que não quer mais, Sim. ou pode perdoar e continuar. E reatar. E reatar. Isso aí é Isso. Bom, eu tenho um testemunho. Passei por uma situação familiar bem difícil e eu muitas vezes eu dizia isso para Deus: Senhor, eu não vou conseguir perdoar. Era essa minha oração. Eu dizia assim para Deus: não consigo. Até eu levei 2 anos. Eu tenho até vergonha de dizer isso, mas é uma luta da carne mesmo, né? Eu falei para Deus. Eu falei para Deus assim, ó, que eu queria perdoar, mas eu não conseguia. E sabia que é uma decisão e que não era sentimento. Mas aí eu tinha isso aí que ele falou. Eu tinha dificuldade de ver a pessoa, aquilo me causava coisa ruim, assim, sabe? Até que um dia eu disse para Deus, numa oração, eu disse: Senhor, eu preciso e eu vou perdoar. Em nome de Jesus, eu perdoo. E comecei a orar assim, declarar: eu perdoo. E Deus falou comigo num dia, num culto aqui, e Ele disse assim para mim, que não ia ficar, porque é isso que eu dizia para Deus: Senhor, mais uma coisa para mim me lembrar. Eu dizia assim: mais uma mágoa para mim me lembrar, porque acaba que tu não esquece, tu não tem amnésia, né? E Deus falou para mim assim, ó, hoje eu tô te curando e vai ficar só a cicatriz. Tu não vai lembrar, não vai ter dor. E por incrível, assim, é incrível o que Deus faz, é uma coisa louca, assim. Porque eu deitei e eu acordei no outro dia e eu era outra pessoa, eu não sentia. E até hoje, não que eu esqueci, eu não tenho amnésia, entendeu? Se acontece uma situação, às vezes eu até me transporto para aquele momento, mas não me dói, eu não sinto nada. Então ali eu pude realmente contemplar o poder do perdão, sabe? Porque aí eu fico pensando, imagina se Jesus fizesse isso conosco toda vez que a gente pecasse. Eu não consigo te olhar, eu não consigo. Sim. Sim. É por isso que a questão é muito ligada, para quem libera o perdão, o estado e a condição do coração, tá? Então, o amor, o perdão, ele vai, pela ação do Espírito, vai nos curar, tá? Vai remover esses sentimentos nocivos, né, carnais, egoístas, que nos ferem, porque na verdade o que mais nos fere, o que mais nos machuca, não é o que foi feito para nós, é o que nós fazemos com o que foi feito para nós. Porque o que foi feito para nós foi feito uma vez só. Mas quando nós não perdoamos, toda vez que nós lembramos, nós nos ferimos com a ferida que nós somos feridos. Exatamente. Entendeu? Sim. Não entendi. Não entendi. Traduz para mim. Tá. Por isso que o amor é condicional. Quando eu, por exemplo, assim, ó, quando eu peco contra a pessoa me perdoa, e eu não recebo esse perdão e continuo nessa prática, Deus vai tratar comigo.
E aí é uma questão séria, irmãos. Porque uma coisa é a gente cair na mão dos homens, nas mãos do diabo. Outra coisa é a gente cair nas mãos de Deus. Davi orou, né? Caia eu nas mãos de Deus, não nas mãos dos homens, porque nas mãos de Deus... Agora, quando Deus trata, por isso que o texto diz assim, ó, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então é o seguinte, quando nós fazemos isso, ó, quando eu firo aquela pessoa, ela me perdoa, o que ela está dizendo? Você está liberado, e você a partir de agora vai lidar com Deus. Entendeu? E aí que nós precisamos entender essa questão da justiça divina. Ela não é imediata, mas ela não falha. Não é? Sim. 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 O perdão você tem que liberar sempre. Aí é que entra o que nós estamos falando. Entendeu? Vai fazer de novo. O problema é dele. Você libera perdão. Entendeu? É dele com Deus. Então você nunca vai ficar, nós nunca podemos ficar em dívida com Deus e com o próximo. Porque essa dívida pode nos prender numa situação destruidora. Sim, aí entra outras questões. Exatamente. Isso. Exatamente. Aí você tem que tomar atitude também para se preservar, entendeu? Para se autopreservar. Porque o amor a Deus, o amor ao próximo, como? Entendeu? Então não é só um texto isolado, é a revelação toda. Ok? Deu para entender, não ele? Tá? Uma das coisas que a gente tem que fazer, irmãos, tá? Olha só, Deus é onisciente, amém? Então não tente esconder algo de Deus, porque você não vai conseguir. Eu já cheguei para Deus e disse assim, Deus, fulano está lá em cima, lá, ele falou de mim, eu quero quebrar a cara dele. Eu fui para a oração, porque o irmão chegou, eu já falei isso para vocês, entrou no gabinete e disse, pastor, fulano falou isso do senhor, é mesmo? Ele falou, tá, deixa ele comigo. Aí só que antes de subir para o culto, tinha que ir para a oração, e eu fui para a oração e comecei a orar, bem fariseu. Aí deu uns 20 minutos e não, Deus, não tô. É o seguinte, ó, fulano falou de mim, eu quero quebrar a cara dele. Só que fazia assim, irmãos, eu quero quebrar a cara dele. Assim. Eu estava com raiva. Entendeu? Se ele entrar por aquela porta ali, por permissão do Senhor, eu vou entender que o Senhor está entregando ele nas minhas mãos. Foi o que eu falei, irmãos. Eu vou arrebentar a cara dele. Depois eu peço perdão. Só que Deus, não é essa a tua vontade. Tem misericórdia de mim. Às vezes a gente não fala, irmãos, para Deus. Senhor, eu tenho que perdoar. Senhor. Não, Senhor, eu quero longe. Prefiro andar com Satanás do que com ele. Aí que tá. Olha só, como uma coisa liga a outra aqui, ó. O texto sagrado diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, o verbo confessar, sabe o que significa? Falar a mesma coisa. É o que Deus está vendo. Vou chegar para Deus, Deus, eu quero perdoar. Quando Deus está sabendo, está vendo no meu coração que eu não quero perdoar, eu quero matar, eu quero vingança. Por isso, aí é que está, por isso,
Por isso que nós estamos falando aqui do que o amor ágape ele é incondicional. Independente do que a pessoa vai fazer, eu vou fazer o certo. Eu, aqui, Renata. Lógico. O problema é que ainda, irmãos, é como foi falado aqui, a questão de trazer para a prática, né, nesse momento de dor, de raiva, os sentimentos estão, digamos assim, nos dominando, entendeu? Então, o arbítrio ele está sendo sufocado por sentimentos e emoções, porque não brinque, irmãos, não brinque, porque, olha só, a Bíblia diz assim, ó, resistir ao diabo e ele... Agora raciocine. Se eu resisto ao diabo em Cristo Jesus, ele foge de mim. Resista a uma emoção, ela vai fugir? Não, porque ela é da sua natureza. Por isso. Então, por isso, nós resistimos ao diabo em nome de Jesus, ele vai fugir, ok? Agora, resista a uma emoção, um sentimento. Ele não vai sair, irmãos, porque é da nossa natureza. Aí entra, na verdade, essa luta do espírito contra a carne que todos nós temos. Então não é uma questão de repreender, é uma questão de se submeter, de morrer para o direito. Entra a cruz, por isso que Jesus disse, toma a tua cruz. Cruz na Bíblia é símbolo de morte, de sacrifício. Toma a tua cruz. A tua cruz não é... É justamente isso, irmãos, é morte, trazer morte para si. Não, eu não vou, eu vou abrir mão do direito de ser elogiado, de ser perdoado. Eu vou fazer o que ele deveria fazer comigo, porque o que Jesus disse? Essa é a lei dos profetas. Aquilo que você quer que os homens façam para você, faça você primeiro. Entendeu? Então, a proposta do cristianismo, irmãos, ela é fora da lógica. Ela é sobrenatural. Ela é sobrenatural. Leia o Sermão do Monte para você ver como a proposta do reino é totalmente fora do normal, irmãos. Do normal que eu digo dessa realidade de mundo, desse sistema, entendeu? Até mesmo das questões boas do mundo, ou pelo menos aparentemente boas, entendeu? De relacionamento e tal. Ela é totalmente avessa a tudo isso. É totalmente contrário. No reino de Deus, para você ganhar, você tem que perder. Entendeu? É o paradoxo, quando a gente estuda, por exemplo, os evangelhos, o paradoxo do reino. Para você ganhar, você tem que perder. Para você ter vida, você tem que morrer. Para você ver os outros fazer para você, você tem que fazer primeiro. É o contrário, irmãos. Isso só se torna possível a partir do novo nascimento. Você nasceu de novo? Então é possível. Não significa que seja fácil, mas é possível. Entenda, creia e viva de acordo com essa verdade. É possível. Em Cristo se tornou possível, pelo Espírito se tornou possível, a nova natureza em nós se tornou possível.
Sim, sim. Exato. Essas são práticas que nos tornam parecidos com Deus. Não é fácil. Todos nós. Mas nós partimos do princípio assim de que nós somos perdoados. E o nosso perdão não tem preço. Nós não merecíamos. Então, partindo desse princípio, a nossa dívida era infinitamente maior. E foi paga por alguém que não merecia o preço que pagou. Então, nós partimos desse princípio. Então, o que nós ouvimos hoje, isso é evangelho, irmãos. Perceba que é bem mais fácil profetizar, e a gente não desmerece isso porque é um dom do Espírito, do que perdoar. Mas essas coisas devem andar juntas. Nós não podemos separar, porque a Bíblia não separa elas, irmãos. Então profetize, fale em línguas, expulse demônios, opere nos dons tanto quanto o Senhor te capacitar para isso, para a glória dEle, para a edificação do corpo de Cristo, para a salvação de almas. Mas tanto quanto perdoe, ame, viva o amor, o fruto do Espírito, para que não haja confusão, sabe? Para quem está vendo, não é? Para quem está, puxa vida, mas como é que pode, tá? O mover do Espírito saiu dali, na porta da igreja já perdeu tudo. Não é que perdeu, né? Está em processo aí de transformação, de amadurecimento. Deu para entender aí? O amor ao próximo não é apenas o amor por familiares, amigos e pessoas que nos fazem bem, mas, como já mencionado, o verdadeiro amor manifesta-se aos que não merecem ser amados. Quem não merece ser amado, irmão? Você conhece alguém que não merece ser amado? Mas a gente entende o que ele está falando aqui, né? Não faz sentido o Espírito Santo estar em nós para nos ajudar a amar aqueles que são fáceis de serem amados. Ele nos ensinará a amar principalmente os inimigos e os traidores. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo está no mandamento, odiarás o teu inimigo foi um acréscimo da lei. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim nós vamos nos tornar parecidos com Deus. Não há nada mais que pareça com Deus, irmão, no exercício do amor e do perdão, da misericórdia, da bondade. Você entende isso ou não? Esse é o nosso desafio. Que o Senhor continue nos ajudando. Temos tempo ainda ou não? Aleluia. Deu aí o amor? Deu para entender mais ou menos ou não? Então entenda o seguinte: você ama, você tem capacidade para isso, lhe foi dado em Cristo Jesus. Exerça, pratique o amor, se exercite no amor todo dia, todo tempo, todo momento nós temos oportunidade de nos exercitarmos no amor, irmãos. Isso não tem nada a ver com o que nós estamos sentindo, tem tudo a ver com o que nós fazemos. Amar é fazer o melhor para o próximo e para Deus. Muito bem. A outra característica é a alegria. Regozijo, bem-estar, satisfação, alegria de espírito, também como amor é partir do nosso espírito. Não é um estado de espírito resultante de situações agradáveis, mas é um estado permanente de contentamento que independe das circunstâncias. Essa é a alegria, o fruto do Espírito. Ela é sobrenatural. Como é que você entende, por exemplo, a orientação do apóstolo Tiago, né? Tende por motivo de toda alegria. A expressão toda ali é alegria plena. O passardes por várias provações. Para um pouquinho.
Porque a alegria do Espírito, ela não depende de circunstâncias, de situações, de acontecimentos. Ela está intimamente ligada à nossa nova natureza. É a alegria de Deus. Oh, com certeza, muito bem aplicado. Lógico que ele vai desenvolver isso, né? Com certeza, com certeza. E aqui, se nós vivenciarmos essa alegria, nós vamos fazer uma outra leitura das circunstâncias, das situações. O que você está falando, entendeu? Que a provação, a adversidade, a luta é uma oportunidade de amadurecimento, de crescimento, de conhecer mais profundamente o caráter divino. Olha só, se eu pedir para Deus, Senhor, eu quero experimentar o teu consolo, o que você acha que Deus vai te mandar? Senhor, eu quero o Deus consolador, o Deus de toda consolação, Senhor. Então você vai passar pelo vale das lágrimas. E aí você vai encontrar o meu consolo. Irmão. Entendeu? Ora, estas questões aqui, essas características, elas já estão em nós. Por exemplo, assim, se eu estou numa situação sob pressão, Senhor, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar. Isso é lei. Isso é lei. E o pecado, escute isso, toda prática pecaminosa é potencializada pela lei. O que neutraliza a ação do pecado não é a lei, é a graça. Senhor, eu tenho que amar, eu tenho que amar. Me ajuda a amar, me ajuda a amar. É lei, você não vai amar. Senhor, eu te dou graças, porque o teu amor é derramado no meu coração pelo Espírito que tu me deste. Eu decido amar. Eu vou amar. Isso é graça. Tá. Não, isso está bem, mas é o que nós acabamos de falar. Olha só, você está pedindo para que o Espírito lhe ensine a amar como Jesus amou. Tá bom. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso. Tá bom. Então tá. Claro. Sim. Ok, primeira coisa, não peça o que você já tem. Você já tem. Paciência é o fruto do Espírito, já está aí. Entendeu? Agora assim, ó, Senhor, eu te dou graças porque o fruto do Espírito é uma realidade na minha vida. Eu sou paciente. Ensina-me a agir diante dessa circunstância com paciência, porque está em mim. Não peça o que você já tem. Então peça o que você precisa aprender a exercer. Como eu faço, Senhor? Me dá uma direção. Aí ele vai abrir oportunidades. Só assim, só assim. Não, o que você já tem vai exercer. Olha só, raciocínio é o seguinte, ó. Em que situação você não agir com paciência? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim. Esse dia eu estou... Olha só, olha só, a Ângela veio para o ensaio ontem, tá aí, né? Ela veio para o ensaio e ela disse assim, tua janta tá lá na geladeira, tá, beleza, aí ela chega, ensaiou, foi não sei mais aonde, aí chegou. E ela disse, tem surpresa? Por que é surpresa? Ela quer que eu faça a janta. Eu não cozinho. Quando ela casou, ela sabia que vinha um pacote assim, desse jeito. Aí ela bate na mesma tecla. Sabe? Só eu vivo isso. Aí
Não, meu amor, eu não cozinho. Você entendeu? Não cozinha? Ah, porque ele é cozinheiro. Ué, cada um com o seu... Ué? Cada um com o seu fardo, com o seu... Entendeu? Você está entendendo? Puxa vida, a gente já conversou sobre isso. Já sentamos, meu amor, eu não quero aprender. Não quero. Nem churrasco, tem churrasqueira lá. Eles, quando é que tu vai fazer churrasco? Pelo amor de Deus, pela 1000ª vez. Eu não faço churrasco. Não faço. Mas nem por mim, também não. Aí passa um tempo, sabe? São oportunidades de eu exercer a paciência. Aí o seguinte, o que a Bíblia diz? Já encerrando, porque o nosso tempo já terminou. Se fores fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Esse é um princípio para tudo. Entendeu? Então, se eu estou tendo paciência com a minha esposa, com o meu filho, com o meu cachorro, entendeu? Eu estou exercendo a paciência nessas coisas aparentemente mínimas, eu estou me estruturando e me deixando ser conduzido pelo Espírito a exercer paciência em coisas maiores. Exatamente, é treino. E quem nos treina é o Espírito de Deus. Amém? Deu para entender aí? Vamos orar? Depois da oração, você que trouxe a sua oferta, coloque no gasofilácio. Pai, nós te damos graças, porque outrora, Senhor, estamos longe de Ti, mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida.